Olá, meu nome é Adonis Manzella e nos próximos 15 a 20 minutos eu vou discutir sobre os 10 mandamentos do uso de meios de contraste iodados. Bom, o mecanismo exato responsável pelas reações adversas aos meios de contraste iodados ainda permanece desconhecido, o que torna a prevenção mais difícil. Então, a chave para minimizar estes eventos é estar sempre preparado e considerar todos os pacientes de risco. Segue então o que eu considero os 10 mandamentos do uso de meios de contraste iodados. O primeiro mandamento. Então, como eu iniciei essa discussão, todos os pacientes devem ser considerados de risco. É impossível prever quais os pacientes que apresentarão reações, não só aqueles que têm fatores de risco, mas qualquer paciente pode apresentar uma reação e temos que estar preparados para tratar. É preciso ter equipamentos de emergência e medicações disponíveis para qualquer tratamento. Todo serviço de imagem deve ter condutas e protocolos escritos sobre a administração de contraste, não só iodado, como de todos os outros. Segundo mandamento. O radiologista deve se certificar da indicação precisa do contraste. Para tal, é necessário que a requisição do exame forneça informação suficiente para demonstrar a necessidade médica do estudo e permitir um procedimento e interpretação apropriados. Então, a requisição deve conter, como esse exemplo aqui, uma história, pelo menos um resumo da história, com detalhes, inclusive para a gente ter certeza de que o contraste é necessário nesse procedimento. O contraste não deve ser injetado se não houver indicação para o seu uso. Ele deve ser prescrito. Eu já trabalhei em serviço que o auxiliar de enfermagem ou enfermeira só fazia o contraste quando a gente prescrevia no prontuário do paciente. E o registro dessa decisão de injetar o contraste deve ser feito previamente à sua administração de forma eletrônica, ou um registro formal por escrito, ou uma prescrição no prontuário do doente. O radiologista é responsável por definir o protocolo do exame, incluindo o tipo de contraste, principalmente nos serviços em que não se faz de rotina o uso de não iônico, a dose, o volume, a concentração, a via de administração do meio de contraste, a velocidade de injeção e tudo mais. Então, é o responsável pela condução do exame. Para que a gente tenha condições de fazer o contraste e prever as possíveis reações, é importante identificar fatores de risco e para tal a gente utiliza o questionário de pesquisa de fatores de risco, que já foi comentado na aula sobre contrastes. Esse questionário deve conter informações com relação à história alérgica, antecedentes gerais, estado geral do paciente, medicações em uso e diagnóstico provável, entre outras informações. É importante dosar a creatinina e fazer o cálculo da taxa de filtração glomerular e, dependendo da situação, avaliar métodos de imagem alternativos. Então, esse é um exemplo do questionário recomendado pela European Society of Urogenital Radiology, o ESU, e vocês observem que tem informações relacionadas à história alérgica, história de asma, insuficiência cardíaca, etc., além de informações sobre drogas, como metformina, interleucina e outras. Nesse slide observamos 2 tipos de questionários muito semelhantes, com perguntas sobre alergias, sobre asma, doença cardíaca, doença renal, etc. Então é importante também que o questionário seja adaptado para o nível socioeconômico-cultural do paciente, para que ele entenda. E, persistindo dúvidas, é importante ter um profissional devidamente treinado para esclarecer qualquer dúvida que o paciente tenha sobre o questionário. Lembramos que, dependendo das respostas deste questionário, vamos tomar as devidas precauções. Por exemplo, suspender drogas nefrotóxicas, fazer pré-medicação, fazer hidratação prévia ao uso de contraste. Então é importante que se preste bem atenção a esse questionário. O terceiro mandamento é obter o consentimento do paciente. O paciente deve ser sempre totalmente informado sobre qualquer procedimento e entender o que isto implicará. Esse termo de consentimento deve ser claro, completo e assinado, e o documento deve ser arquivado, assim também como o questionário de pesquisa alérgica. Vocês vejam que nesse exemplo aqui, se coloca quais as reações que o paciente pode ter. Inclusive, fala em parada cardiorrespiratória e óbito.
dois exemplos de serviços diferentes de termo de consentimento, em que as informações também estão especificadas, né, com relação às reações e a possibilidade de parada cardiorrespiratória, aqui nesse quadro em vermelho. E nesse outro da direita, existe uma área restrita ao médico em que foi colocado a ureia, creatinina, taxa de filtração glomerular e pode ser feita a prescrição de pré-medicação, acompanhamento do anestesiologista e o tipo de contraste. Existe também um espaço para observações, né? Qualquer informação que seja necessária, o médico pode também colocar neste espaço. Quarto mandamento. O radiologista deve conhecer as indicações e contraindicações relativas, bem como os fatores de risco que podem aumentar a possibilidade de evento adverso. Na aula sobre contrastes iodados, discutimos esses fatores de risco. Alguns são mais importantes porque aumentam em muito a chance de reação adversa. E quais são esses fatores? Hipersensibilidade ao contraste, que aumenta 6 vezes mais a chance, asma, desidratação, insuficiência renal, nefropatia em paciente com diabetes mellitus, hipertiroidismo, insuficiência cardiovascular severa, hipertensão, paraproteína elevada, como no mieloma, hiperuricemia, doença autoimune, idade avançada, ansiedade, alergias, seja a medicamentos, a alimentos, etc., feocromocitoma. Isso é importante. O médico que supervisiona a injeção, ele deve ter capacidade de reconhecer e tratar os efeitos adversos, bem como estar presente fisicamente no setor e disponível para realizar a intervenção médica imediata. Além disso, um evento clinicamente significante e o seu tratamento deve ser documentado no relatório radiológico ou no prontuário do paciente, bem como no livro de ocorrência do serviço. Então, também é importante que se coloque que aquele procedimento não teve intercorrência. Isso seja registrado também por escrito. Num eventual processo, o que vale é aquilo que está registrado por escrito. A supervisão da injeção do meio de contraste pode ser feita por outro médico. Não é necessário que seja um radiologista. No entanto, ele deve estar fisicamente presente no setor, também deve ter capacidade de reconhecer e tratar as reações e estar disponível para realizar a intervenção médica imediata. Eu, particularmente, sempre descrevo no relatório radiológico a reação que o paciente apresentou, o contraste que foi utilizado, para que, numa eventual repetição do exame, o radiologista saiba exatamente qual foi a reação e o contraste utilizado e possa tomar as devidas precauções. Quinto mandamento. Na administração extravascular deve-se ter a mesma precaução. O meio de contraste, quando usado por via oral ou retal, tem pouca absorção, é muito baixa, mas há relatos de reações adversas, inclusive reações anafilactoides graves. Cerca de 1 a 2% do contraste iodado para uso oral é absorvido no intestino. Então, há um risco teórico de reação adversa, como nós comentamos, e também, devido a um efeito laxativo pela osmolaridade, pode ocorrer diarreia e pode ocorrer edema pulmonar se for aspirado. Aqui um exemplo de um paciente que teve aspiração. Aqui nós temos dois exemplos, uma histerosalpingografia e uma uretrocistografia, em que houve permeação vascular. Então, nesta situação em que existe a passagem do contraste para a circulação, pode ocorrer reação, inclusive reação grave. Então, deve-se ter a mesma precaução. Sexto mandamento. Utilizar contraste de baixa osmolaridade. A osmolaridade é fator determinante do grau de tolerância do contraste e representa o poder osmótico que a solução exerce sobre as moléculas de água. Então, quanto maior a osmolaridade, maior a vasodilatação causada pelo meio de contraste. O que é que influencia essa osmolaridade? A concentração, o peso molecular e hidratação da substância química. Quanto maior a concentração, maior a osmolaridade, e quanto maior o peso molecular, também maior a osmolaridade. A hiperosmolaridade está associada à estimulação da liberação de histamina pelos basófilos e mastócitos. De uma forma geral, meios não iônicos, agentes de baixa ou isoosmolares são 5 a 10 vezes mais seguros do que os agentes iônicos ou de alta osmolaridade. Nesse trabalho também clássico de Katayama, publicado em 1990, observe que, com o uso de contrastes iônicos, houve cerca de 12,66% de reações, enquanto que
apenas 3,13% com contrastes não iônicos. No entanto, é importante salientar que há uma diminuição de reações leves e moderadas, mas a mortalidade é semelhante. O uso de contraste não iônico não diminui o evento fatal. Sétimo mandamento. O contraste deve ser aquecido antes da administração intravenosa. Ele deve ser aquecido à temperatura corporal, a 37 graus. Com isso, a gente diminui a viscosidade, né? A viscosidade aumenta com a concentração da solução e com o peso molecular e diminui com o aumento da temperatura. Deve ser utilizado um dispositivo como esse na foto, né, que é o Red Box, que mantém um contraste aquecido. A vigilância sanitária não permite mais o uso de banho-maria. O aquecimento, sobretudo dos contrastes mais viscosos, né, ou seja, os que têm maior concentração ou peso molecular, reduz os efeitos adversos. Isso foi, inclusive, documentado nesse estudo recente de 2012. Também minimiza as complicações e melhora a opacificação vascular em casos de velocidade de injeção alta, maior que 5 ml. Oitavo mandamento: utilizar sempre o menor volume possível. Com a utilização de volume menor, a gente vai inclusive reduzir o risco de NIC. Entre os fatores de risco para nefropatia induzida por contraste, o volume de contraste é um fator importante. Além disso, outros fatores como diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, ausência de um regime preventivo, contrastes hiperosmolares, particularmente em pacientes com insuficiência renal crônica e o tipo do procedimento radiológico, eles estão ligados à nefrotoxicidade. Então, além de prevenir a insuficiência renal, a gente reduz os efeitos adversos, doses dependentes, né, como náuseas, vômitos, arritmia, edema pulmonar. E em caso de extravasamento, também temos o menor risco, porque o volume extravasado será menor, demonstrando um pequeno extravasamento no local da injeção. Então, esse mandamento serve não só para o uso de contraste iodado, como também para o uso de gadolínio. Sempre a menor dose possível. Nono mandamento: manter o paciente no setor por 30 minutos após a administração do meio de contraste. Então, o paciente não deve permanecer isolado sem supervisão nos primeiros 5 minutos após a injeção do contraste. Sempre tem aquela sala de repouso que o paciente vai ficar logo depois da injeção. Isso é comprovado que as reações graves com risco maior ocorre imediatamente ou dentro de 20 minutos após a injeção do contraste. Então, o paciente não deve ser liberado, mesmo aquele que não tenha apresentado reação adversa, deve ficar em observação com a venóclise e, inclusive, você pode fazer já uma hidratação desse paciente. Esse trabalho também clássico de tempo de início dos sintomas em 44 casos fatais, isso com uso de contraste iônico, Sherrard observou que 75%, ou seja, que a área em amarelo, dessas reações iniciava com 1 a 5 minutos após a injeção e o restante 25% com 5 a 12 minutos. Então são 15 minutos cruciais, são 15 minutos importantes que o paciente deve ficar sendo observado e a conduta deve ser imediata caso ele apresente alguma reação. 10º mandamento e último: a adrenalina é a droga de escolha para o tratamento das reações agudas, anafilactoides. Então, reação alérgica aguda pode se manifestar com urticária importante, edema de glote, hipotensão com taquicardia, broncoespasmo, choque. Então, para todas essas reações, a droga de escolha é a adrenalina. A adrenalina, ela vem, como na foto, em apresentação de 1 ml na diluição de 1 para 1000. Então, você pode fazer intramuscular, 0,1 a 0,3 ml. Se for fazer IV, deve ser feita com diluição de 1 para 10.000. Com exceção das reações vasomotoras, né, as reações vagais, que o tratamento de escolha é com atropina, o resto você deve usar adrenalina. Em caso de dúvida, use adrenalina. O radiologista acha que vai tratar a reação com corticoide, reação aguda, tem que ficar na cabeça que o tratamento é com adrenalina. Então, para finalizar, pacientes com história de reação prévia ao meio de contraste, é importante determinar a exata natureza da reação prévia, o agente utilizado na ocasião, e daí reavaliar procedimentos alternativos. Né? Existe algum método que eu possa fazer para esse diagnóstico que não precisa utilizar o contraste iodado? Avaliar risco-benefício. Caso seja necessário utilizar o contraste, então, utilizar um meio de contraste
diferente daquele que ocasionou a reação. Por isso que é importante a gente conhecer quais são os contrastes, as concentrações que a gente tem no serviço, manter supervisão médica e estar preparado para tratar qualquer reação imediatamente. E é isso que o curso AVR tem como objetivo: ensinar o radiologista a tratar o paciente com reação adversa. Obrigada.